Ai, que ótimo, obrigado. Perdão, estou me recuperando de uma pequena gripe. Bom, sejam bem-vindas e bem-vindos a essa live em que eu vou falar um pouco sobre quem é Pina Bausch. Olá, Alisson. Boa noite. Vou falar sobre quem é Pina Bausch e falar um pouco como eu trabalho a partir dela, né? Eu conheço Pina Bausch em 2002, quando fazendo teatro aqui em Aracaju, em Sergipe. Que bom, Olga, obrigado. Quando fazendo teatro em Aracaju, o diretor da companhia, na época, resolve fazer um acordo com Luiz Pinelli, da antiga Studium Danças, e Lu, então, a companhia passa a usar a sede do estúdio como sede da companhia, e em contrapartida, Lu ministra um curso de dança-teatro para a companhia em 2002. No final de 2002 eu saio dessa companhia de teatro e continuo no estúdio, continuo nesse curso de dança-teatro que se encerra em 2005. E é lá que eu conheço Pina Bausch. Philippine Bausch, ou também conhecida como Pina Bausch, ela nasce em 27 de julho de 1940 e morre no dia 30 de junho de 2009. Então esse ano completou-se 11 anos da morte de Pina Bausch. Oi, Maelka. Ai. Peraí. Pronto. Ela rompe drasticamente com o balé clássico e se volta para a tradição da dança moderna, já que foi na dança moderna que ela inicia seus estudos em dança. Boa noite, Luciana. Então, o primeiro contato com dança dela é na dança moderna, é através do coreógrafo Kurt Jooss, e é com ele que ela estuda e se forma. E ela acaba virando o mundo da dança de pernas para o ar. Oi, Isabela. Em seus 40 anos de trabalho. Ela é considerada a mãe da dança-teatro. Gente, eu vou desativar os comentários, certo? Porque senão eu não enxergo as informações. Quem tiver qualquer dúvida, é só apertar aí na caixinha da interrogação e enviar a pergunta, tá? Então ela é considerada a mãe da dança-teatro porque ela une a chamada mãe das artes, que seria a dança, com o teatro, a partir do conceito de gesto e do conceito teatral de Bertolt Brecht, também alemão, assim como ela, contemporâneo a ela. E porque ela se refere, né, ela traz uma abordagem psicológica individual para o universo da arte que até então não existia, até então não era trabalhado. Ah, Ricardo, mas o teatro moderno já trabalhava com a psicologia, já. Só que era a psicologia da personagem. Era investigar, era a exposição de um passado dessa personagem para que justificasse o fato de que naquele presente, naquele momento da peça, ela agisse daquela forma. Pina Bausch não, ela traz a psicologia e a psiquiatria e ela faz uma investigação profunda, ela faz uma viagem muito profunda a esse universo individual de cada atriz dançarina e de cada ator dançarino. Que era assim
que ela chamava as pessoas com quem trabalhava, ator dançarino ou atriz dançarina. Então o uso da psicologia é a psicologia relacionada ao ser humano, a quem interpreta e não a personagem criada por alguém. Para ela, cada peça é um novo apelo para que o espectador confie em si mesmo, se enxergue e se sinta. Ao mesmo tempo que você sofre uma catarse profunda, e vou explicar. No início da vida de Pina Bausch enquanto coreógrafa, porque ela se forma com Kurt Joss, ela ganha uma bolsa de estudos em Nova York, ela viaja para os Estados Unidos, para Nova York, e acaba voltando para a Alemanha a pedido do próprio Kurt, que ele queria que ela assumisse a escola, né? Queria dar turmas para ela se transformar, se tornar professora de dança, e ela retorna de Nova York, ela se torna professora da companhia de dança de Kurt Joss. Anos depois, ela é convidada para assumir o cargo de direção da Wuppertal Dance Theater, ou a companhia de dança teatro de Wuppertal, cidade na Alemanha. E aí ela assume essa companhia municipal da cidade de Wuppertal e passa o resto da sua vida enquanto diretora e dançarina. Inclusive, no ano em que ela morre, ela estava fazendo a sua última turnê. Era a turnê da sua aposentadoria. E logo no início da turnê, acho que 2 meses depois de iniciada, se eu não estou enganado, Pina Bausch morre. Ela encena mais de 30 peças, criando uma nova linhagem da dança. Seu trabalho não se torna rotineiro e sempre está ligado a um certo risco. É meio performático. A performance envolve o risco de quem a vive, de quem a interpreta. E o medo não cessa. Por quê? O medo de fracassar, o medo de não terminar a tempo. Afinal, no princípio, era um nada. E esse medo não é só dela, perdão. Esse medo é de quem vive, né? De não conseguir terminar, porque assim, inicialmente em sua carreira enquanto coreógrafa e diretora da companhia de dança de Wuppertal, de dança teatro de Wuppertal, ela compõe uma ópera dançada baseada na mitologia grega de Orfeu e Eurídice. Ela compõe o espetáculo Café Miller, que eu vou trazer um pequeno trecho dele, que fala da cegueira nas relações humanas. Ela faz uma releitura da Sagração da Primavera de Nijinsky. E Nijinsky faz a Sagração da Primavera a partir do balé moderno. E ele é extremamente escrachado, vaiado, odiado pelo público. Inclusive, a Sagração da Primavera de Nijinsky, a música é de Igor Stravinsky, o compositor Stravinsky, e o figurino é de nada mais, nada menos do que a magnífica Coco Chanel. Inclusive tem o filme Coco Chanel e Igor Stravinsky, que fala justamente dessa relação de amor que Chanel tem com Stravinsky e dessa cumplicidade no trabalho para criação da Sagração da Primavera de Nijinsky. Então Pina Bausch faz uma releitura completamente contemporânea, baseada nos princípios de Brecht e nos próprios princípios do que ela acreditava da dança-teatro. Nascida em 40, em Solingen, desculpe a pronúncia, filha de um dono de restaurante, Philippine Bausch gostava de passar seu tempo debaixo da mesa, observando esses clientes que estavam no restaurante do seu pai. As primeiras apresentações lúdicas com balé infantil ocorreram nas cidades de Wuppertal e Essen, na Alemanha. Com 15 anos, ela inicia sua formação de dança na Folkwangschule de Essen, que é justamente a companhia de Kurt Joss.
Estudando com Kurt Jooss, ela encontrou ao mesmo tempo o legendário renovador da dança expressiva, um mentor e uma pessoa de confiança. Se torna amigo, professor dela, né? Como muitos professores se tornam mentores, pessoas de confiança de seus alunos e suas alunas. É justamente a dança expressionista alemã do início do século XX, né, com as vanguardas europeias, que nós já falamos aqui em aulas anteriores, aqui no Arte com Montalvão. Kurt Jooss trabalha essa modernidade na dança a partir da dança expressionista alemã. A escola de José, o Jooss, era inspiradora e até hoje une sob o mesmo teto todas as artes, o teatro, a música, a dança, a gravura e a pintura. E aí mostra o quanto a influência de Kurt Jooss foi forte para Pina Bausch, né? Porque era a união de várias linguagens artísticas e que ela une justamente a dança e o teatro. A gente convivia, enxergava e escutava os demais, aprendia um com o outro. Frase de Pina Bausch. Em seus trabalhos tardios, ela viria a conjugar inúmeros elementos de dança, música, linguagem e teatro. Antes disso, ela concluiu o curso de Dança e Pedagogia em Dança no ano de 1958 e viaja imediatamente aos Estados Unidos após ter recebido o prêmio de distinção em uma bolsa de estudos da Folk Wang, da companhia de Kurt Jooss. Aí, nos Estados Unidos, ela estuda com Anthony Tudor e Russell Limon, dança na Juilliard School of Music e na Metropolitan Opera. Não sei falar inglês. A pedido de Joyce, ela retorna à Alemanha em 1962 e começa a dançar como solista no recém-fundado, Companhia de Balé da Folk Wang, apresentando-se em Amsterdã, Hamburgo, Londres e no Festival de Salzburgo, na Áustria. Na época, Bausch ainda não pensava em encenar. Embora seus primeiros trabalhos como coreógrafa viessem a surgir alguns anos depois, né? Então ela começa como solista, como dançarina da companhia do balé de Folk Wang, ou Folk Wang, sem a pretensão de ser coreógrafa, sem a pretensão de ser diretora, mas a necessidade de produzir acaba falando alto. Após receber o primeiro prêmio no concurso de coreografia de Colônia é uma cidade na Alemanha, ela assume a direção do estúdio de dança da Folk Wang. Aos 33 anos é que foi contratada para dirigir o balé do teatro de Wuppertal, em 1973. Desculpem o barulho. A ousadia de vanguarda da jovem coreógrafa choca inicialmente grande parte do público, porque ela revoluciona o pensamento da dança, com essa junção da dança com o teatro, e obviamente tudo que é vanguardista, novo, moderno, diferente, gera uma rejeição desse público que já é um público acostumado com o que era antigo, com o tradicional, né? Os bailarinos não necessariamente dançavam, mas no mais pareciam fazer de tudo. Porque tinha uma coisa, nas companhias de dança até então, antes de Bausch assumir o balé de teatro, a companhia de dança e teatro de Wuppertal, era comum que os dançarinos e as dançarinas, ou bailarinos e bailarinas, só eram contratados, só assumiam seus postos em grandes companhias de dança, municipais, estaduais e federais, se tivesse a formação em balé clássico. E aí Bausch quebra isso, que a pessoa não precisa ter a formação em balé clássico, mesmo porque ela não vai explorar a linguagem clássica do balé. Ela vai explorar a linguagem do corpo humano e construir a sua própria metodologia, a sua própria linguagem. Então,
Seus atores dançarinos e suas atrizes dançarinas não tinham obrigação de fazer balé clássico. Podia ser qualquer pessoa. A ideia da dança contemporânea de que todo mundo pode dançar surge justamente nos anos 70 com Pina Bausch. Não existe um corpo padrão, qualquer corpo dança. O público expressava sua indignação, vaiando ou retirando-se do recinto, né? Como eu falei, o estranhamento, sem esquecer de bater a porta do teatro, para causar, né? O povo querendo chocar, lacrar, sem fundamento. A ruptura de tradições foi uma tarefa árdua, sobretudo no teatro subvencionado pelo Estado, né? Porque a companhia de dança e teatro de Wuppertal não era uma companhia privada, era uma companhia pública. Ela não se deixa ser dissuadida, né? Persuadida, não deixa a sua concepção de dança de lado, já que é uma dança que não há uma instrução, uma técnica a ser seguida. Com montagem de Brecht e Weil, não sei falar alemão, Pina Bausch rompe definitivamente com todas as formas tradicionais do teatro e dança em 1976. Ela se volta para uma dança cênica obstinada e contundente, diretamente ligada ao teatro falado. Além de colagens de música popular, clássica, free jazz e enredos fragmentados que culminam numa forma de encenação, certo? E essa nova forma de encenação é caracterizada por ações paralelas, contraposições estéticas e uma linguagem corporal incomum para a época. Como eu falei, não precisava ter a técnica clássica no corpo de quem dançava Bausch, certo? Qualquer corpo dança. Então, portanto, ela contrapõe a um tipo de estética, a estética da dança clássica, mesmo porque já estamos falando de uma dança moderna e pós-moderna. Nos anos 70, uma coisa que eu já falei em outras lives aqui, o modernismo, né, a dança moderna, o modernismo na dança, nas artes visuais, no teatro e na música, eles não acontecem todos no início do século XX, no início dos anos 1900, como é nas artes plásticas ou artes visuais. O modernismo na dança, no teatro e na música, ele se dilui durante todo o século XX. Então até hoje nós ainda temos dança moderna sendo produzida, música moderna, música e teatro moderno, perdão. Não é uma coisa que aconteceu tudo no início do século XX e dali não evoluiu. Como eu já falei também, tanto é que existem pessoas que não consideram que nós vivemos na era contemporânea, sim na era moderna ou era pós-moderna, e há quem ainda diga que estamos vivendo a era ou idade pós-contemporânea. Porque essas definições de que é isso ou aquilo, a partir do modernismo, são diluídas, são desfeitas. Sua companhia se torna a principal representante de dança na Alemanha Ocidental. No exterior, mandaram uma perguntinha. Obrigado, Laura. Foi a Laura que mandou um recadinho. Obrigado, meu bem. Que bom que você está aqui. Seu trabalho combina tristeza e desespero. O desespero calado com a expressão calorosa do amor à vida. Foi descrito o seu trabalho por um crítico ou uma crítica. Ao mesmo tempo que traz essa tristeza, essa coisa profunda, essa dor, o desespero calado, Bausch expressa literalmente o amor à vida. Tanto que em Café Miller, que vou mostrar já um trecho, é um espetáculo completamente profundo, triste, mas com um grito de amor à vida, usando as palavras dessa passagem, dessa citação que eu trago. Porque fala sobre a cegueira nas relações humanas, nessa modernidade líquida, nessas relações líquidas que não se concretizam e relações que se diluem, pessoas que não enxergam umas às outras, só sabem enxergar a si mesmas
e os outros e as outras que se danem, porque o que importa sou eu, que beira um pouco de egoísmo, egocentrismo, mas também não podemos dizer que está errado, porque a gente tem que pensar sempre em se fazer feliz. Se a gente se faz feliz, se a gente se faz bem, as pessoas ao redor são contaminadas, elas vivem esse bem-estar. É meio complicado se fazer isso, né? Mas é assim que a gente vem aprendendo a tentar lidar com as relações humanas, com o próprio ser humano, né? Pronto. É... Seu trabalho... eu já... Desculpe. Pronto, é isso, é aqui mesmo. Os temas permanecem os mesmos e o que muda são as cores, porque Pina Bausch sempre lida com a sociedade, com as dimensões sociais, as relações humanas, as relações sociais, os problemas, né, sociais. Dali, ela se mantém isso para mostrar, para gritar tudo que há de ruim no ser humano. Pessoas que se dizem muito boas e que não são, pessoas que alegam nunca ter maltratado ninguém, nunca ter mentido para ninguém, mas que na verdade mente, porque todo mundo mente, né? Relacionamentos abusivos, que nos últimos anos para cá isso se tornou um assunto muito discutido, muito debatido, porque precisa, né? Ontem ou essa semana eu vi no Twitter um comentário do tipo: vocês criticam que as relações atuais não são duradouras, mas esquece que antigamente essas relações eram duradouras porque elas eram abusivas, tóxicas, elas envolviam violência e tudo mais. Que de fato é verdade. Se a gente começa a perceber esse questionamento, de... Como é que eu vou falar? Deixa eu pensar. Que como envolve o ser humano, é profunda a reflexão, né? Uma aluna minha disse que não mente. Não, tá bom. Te conheço de sala de aula, Emily. Então, os temas humanos continuam, porque eles precisam ser mostrados. Se a gente tem consciência do quanto as pessoas são ruins, a gente não tem que se submeter a essa ruindade, a essa crueldade, né? Essa natureza vil e mentirosa de que eu sou incrível, maravilhoso e todas as pessoas ao meu redor não prestam, né? Eu preciso me livrar das pessoas ao redor porque elas não prestam, mas na verdade nada mais é do que quem declama, né? Quem esbraveja esse tipo de afirmação nada mais é do que a pior pessoa, a pessoa que mais prejudica os outros. E ela quer isolar quem está sob seu controle para continuar abusando, para continuar maltratando, para continuar fazendo mal a essas pessoas, né? Se eu isolo, sei lá, se eu pego, sei lá, se eu namoro, enfim, eu pego meu namorado, ou minha namorada, ou minha esposa, meu esposo, enfim, e digo que todo o resto, todas as pessoas ao nosso redor não prestam, essa pessoa vai se virar as costas, vai parar de falar com medo, né? Vai passar a ter medo de quem está ao seu redor e vai se virar apenas para quem está ao seu lado, entre muitas aspas. Mas na verdade a pessoa que não presta é quem manipulou a situação. O que muda são as cores, porque a paleta de cores, né, que aí vai trazer a identificação, o significado das cores, cores mais frias, mais quentes, análogas, complementares, e por aí vai, muda a paleta de cores. E ao narrar, ela se mantém fiel a determinados princípios, ou seja, ações simultâneas, ações que ocorrem ao mesmo tempo, marcação de diagonais, usando as diagonais do palco, tá? Repetições propositais e suspense dramático por meio de contraposições e progressões. Essas repetições propositais justamente vêm do conceito do que é gesto e do que é
gesto social e o que é gesto cênico. O que é que diferencia, né? Eu vou falar já já sobre isso. E aí, contraposições, coisas contrárias, mas que se fundem e se divergem, e progressões. Seja progressões ascendentes, de subir, ou progressões descendentes. E aí, eu chego ao motivo dessa live, né? O que é Pina Bausch para mim. Então ela usa o conceito de gesto de Bertolt Brecht, dramaturgo, teatrólogo alemão, para tratar das dimensões humanas, né? Do ser humano enquanto ser humano. E o conceito de gesto o conceito de gesto social é aquele gesto que tem um significado, né? Por exemplo, isso daqui é um gesto social. Para a nossa sociedade brasileira, esse gesto daqui é tchau, até breve, vou embora, né? É um gesto social. Se eu fizer esse gesto daqui, tem um significado para a sociedade, que é o gesto de escovar os dentes, né? Se eu pego e faço esse gesto aqui, vocês vão ter codificado que eu estou penteando meus cabelos. Então, o gesto social é o gesto que tem um significado comum para a sociedade. Óbvio, esse significado comum para as pessoas, para a sociedade, é a própria sociedade que determina. Por quê? Isso é semiótica, é estudo de significados, símbolos e signos e significados. Por exemplo, se eu falo a palavra cadeira, a partir do momento que eu falo a palavra cadeira, imediatamente surge uma imagem no seu cérebro do que é uma cadeira. Só que a própria palavra cadeira é um signo e a imagem é outro. O signo linguístico, o signo cadeira, determina a produção de uma imagem de um signo imaginativo, visual, que é a imagem de uma cadeira. Só que o que a gente entende que é cadeira, a gente só entende porque a nossa sociedade determina que tal objeto é cadeira. Mas se eu chego no Japão, que é o extremo oposto, né? O outro lado do mundo, e percebo que esse objeto daqui lá no Japão é chamado cadeira, o signo linguístico, a palavra cadeira, passa a ter um novo significado para mim, para eu, que não sou uma pessoa oriental, que não sou uma pessoa japonesa. Certo? Então, gesto social é um significado que a própria sociedade determina para diversas coisas. O gesto cênico é justamente, como eu falei há pouco, a repetição incessante, interminável, infinita desse gesto. E aí eu vou usar o gesto que eu usei inicialmente. Esse gesto daqui. Esse gesto daqui é o tchau. Mas se eu ficar repetindo esse gesto durante 3 minutos, ele vai deixar de ter esse significado. Porque a repetição desse gesto vai destruir com o significado que já está armazenado no seu cérebro. E ele vai deixar de ter um significado, ele vai ser um gesto sem significado. Ah, Ricardo, vai ser um gesto vazio? Não, porque a repetição dele vai dar uma outra significação. Ele continua tendo importância, ele continua tendo um alcance, mas a repetição vai destruir o significado do tchau, que já está armazenado no nosso imaginativo coletivo, imaginário coletivo, no nosso cérebro, e a repetição vai construir um outro significado. E aí essa repetição reconstrói um novo significado, e esse novo significado vai depender de como você interpreta ou de como o dançarino, ou o ator, ou o músico, enfim, como a pessoa artista vai
direcionar esse novo significado. Certo? Saudades também, de novo, uma outra aluna minha de capela, a quem já fez aula de dança teatro comigo. Ela vivenciou essa teoria na prática, que eu estou tentando dar um pouquinho da prática para vocês entenderem, mas se tiver dúvida, perguntem, por favor. Então, o conceito de gesto que Pina Bausch atribui para a sua produção artística é o conceito de gesto cênico, que é justamente parte da repetição de um gesto social. A partir desse conceito de Brecht, que é o do teatro épico, o efeito do distanciamento, que eu tanto falo aqui no Arte como um Talvão, o efeito de distanciamento distancia a razão da emoção, porque a partir do momento que você está raciocinando, pensando, você não se emociona, e vice-versa. E quando você está emocionado ou emocionada, a razão é anulada, você age por impulso. Ao mesmo tempo que o teatro épico de Brecht mostra para o público que tudo que está ali é mentira, você não pode se envolver emocionalmente. Porque o teatro épico de Brecht ele não quer envolvimento emocional, que o público se sinta naquele lugar. Ele quer que o público se distancie da cena para poder pensar o que vê. Só que Pina Bausch quer que você se envolva, que você sinta, porque ela trata de dimensões de problemas de temas humanos, mas ela quer que você se mantenha distanciado. Então Pina Bausch une a catarse e o efeito do distanciamento, certo? E aí ela cria uma metodologia de criação artística, uma metodologia de composição coreográfica, chamada metodologia das perguntas, onde ela escolhe um tema geral, por exemplo, amor, tá? Eu acabo sempre usando o amor como exemplo. Ela escolhe um tema muito generalizado, podia ser amor, solidão, tristeza, geralmente emoções primárias, né, dos seres humanos, já que ela trata do ser humano. E ela começa a fazer diversas perguntas a partir desse tema geral. E aí suas atrizes dançarinas e seus atores dançarinos, eles têm a obrigação de responder essas perguntas de duas formas. Ou essa resposta pode ser apenas corporal, em dança, ou essa resposta pode ser corporal e vocal. Ele pode trazer texto, fala, gritos, sons, ruídos, enfim, vocais, produzidos por si mesmo ou si mesma, atrelados, unidos à resposta corporal do que significa o amor, ou enfim, do que significa esse tema geral a partir dessas perguntas. E essas perguntas fazem uma viagem ao obscuro humano, ao ponto mais negativo, mais doloroso, mais triste do ser humano. No caso, o seu ponto mais triste. Qual é a sua maior tristeza? Ela viaja através de, óbvio, profissionais especializados, psicólogos e psiquiatras. Ela induz essa pesquisa de movimento, essa pesquisa coreográfica, de montagem de coreografia de espetáculos, para o ponto mais doloroso da sua vida. E onde é que estão as maiores dores da gente? Nossas maiores dores estão na infância. Então ela vai no ponto, porque tudo de ruim que vivemos, que estamos enquanto adultos, aconteceu durante a infância. Então ela obriga você a revisitar, repensar, relembrar da sua infância para trazer de volta em movimento, em dança. Por isso que existia, né? Até hoje existe, porque a companhia ainda existe, mas quando ela era viva e dirigia o Peralta's Theater, existia profissionais adequados, psicólogos e psiquiatras, porque a pessoa poderia ir nessa viagem à infância e de lá não voltar. Poderia ter surtos, certo? Surtos psicóticos, surtos psicóticos, surtos depressivos. Então precisava de profissionais especializados, capacitados, para trazer, resgatar
essa pessoa da sua viagem à sua infância, da sua viagem ao seu ponto mais doloroso, dolorido, de sua existência humana. E é a partir daí que, a partir desse conceito de gesto e dessa metodologia das perguntas, atrelado quase sempre a uma dinâmica dinâmica do psicodrama. Psicodrama é um tipo de teatro desenvolvido a partir da psicologia, por Moreno, onde você elabora 4 perguntas que você, enquanto ator ou atriz, quer descobrir sobre a sua personagem. Porque a sua personagem já existe. Todos nós criamos personagens, criamos personalidades diferentes da nossa. E a gente quer descobrir sobre essa personagem para trabalhar em cena. Então você elabora 4 perguntas e aí, obviamente, existe uma concentração muito grande, porque não é você que vai responder essas perguntas, é a sua personagem. Como assim, Ricardo? Existe, obviamente, um direcionamento para que a sua razão, que é você enquanto criador ou criadora, seja anulada para que a sua emoção, portanto a sua personagem, essa personalidade, possa aflorar, possa existir e responder essas perguntas. Após a resposta dessa personagem a essas perguntas que você mesmo ou você mesma faz a ela, você troca o papel onde tem as perguntas e as respostas, você troca com outro companheiro ou outra companheira de cena, em que essa outra pessoa, a partir das perguntas e respostas que ela leu, ela vai começar a dialogar, conversar com a sua personagem, né, com o seu lado direito do cérebro, com a sua personalidade, criada essa outra personalidade. Obviamente você, enquanto razão, que pensa, que quer determinar como as coisas devem acontecer dentro desse direcionamento, você não tem controle sobre as suas emoções. E aí essa pessoa 2 começa a conversar, a perguntar à sua personagem coisas que ela quer saber. E essa dinâmica do psicodrama serve para o quê? Para que você, enquanto criador, atriz, ator, dançarino ou dançarina, para que você conheça mais profundamente a sua personagem. Porque quando você cria, ou melhor, quando você dá vazão, dá possibilidade de uma de suas personagens já criadas ao longo de sua vida saia e exista, você, por uma questão de egoísmo e egocentrismo e possessividade, você vai querer controlar que essa personagem haja como você acha que ela deve ser. Mas a personagem já existe. Então essa dinâmica do psicodrama faz com que essa personagem exista sem que você tenha controle com ela. Então, um dos trabalhos que eu fiz foi o workshop. Desculpe, voltei. O workshop Testando Pina, em que, enquanto ainda graduando do curso de licenciatura em teatro, fazendo o curso, no meu 3º estágio, aberto à comunidade acadêmica do campus de Laranjeiras, porque eu estudava em Laranjeiras, na época, em 2013, foi o centenário de Vinícius de Moraes. Então, pegamos o tema Vinícius de Moraes, fiz dinâmicas de escolha de sonetos de Vinícius, em uma sala escura, com os sonetos espalhados no chão, ao som de uma música que eu escolhi dentro do trabalho que eu pensei, porque eu era o diretor artístico. Enfim, as minhas atrizes dançarinas e os meus atores dançarinos escolheram os sonetos para interpretar. E eita, meu Deus. Tanto que hoje à tarde, meio-dia, eu soltei um vídeo do primeiro exercício cênico dos valores intrínsecos da dança, que é o espaço, o peso, o tempo / ritmo e a fluência energética do movimento. Então, naquele vídeo, para quem não assistiu, assim que acabar a live, assista no feed, na publicação de hoje. Eu mostro o trabalho do espaço, da sala, enquanto quadrilátero, né? E aí depois o exercício individual, primeiro foi em grupo e depois eu trago trechos dos exercícios individuais, quanto o espaço da sala, o seu espaço que você ocupa dentro de um espaço,
porque aqui é o meu quarto, por exemplo, o espaço que eu estou é o meu quarto. Mas eu ocupo um espaço dentro do meu quarto, que se chama cinesfera, com C. Cinesfera. Cinesfera. Que é justamente o espaço que eu ocupo dentro do espaço sem que haja o deslocamento. Se eu me locomovo, se eu me desloco, eu estou furando a minha cinesfera. Então a cinesfera é o espaço que eu ocupo dentro do espaço sem que haja o deslocamento. Então nesse videozinho mostra um pouco disso. Eu vou mostrar trechos, certo? O trecho que eu me baseio para quase todos os meus trabalhos, que é um trecho do espetáculo Café Miller, que é justamente essa cena que vocês estão assistindo comigo. Esse é o trecho do espetáculo Café Miller. Esse espetáculo tem na íntegra completa no YouTube, tá? Quem quiser assistir, são 50 minutos de espetáculo. Esse é um trecho do espetáculo Café Miller. O espetáculo todo a gente pode assistir pelo YouTube, certo? Só jogar Café, escrito em português, Miller, Muller, e a gente tem acesso ao espetáculo todo. Lindinalva mandou um comentário. Lembrei de quando você mandou eu e a colega que fazia aula com ela escrever sobre o que achávamos que representava essa cena. Pois é, Lindinalva. É uma cena muito profunda. E aí você pode viajar de diversas interpretações. O cara que manipula os corpos para fazer o que ele quer, você pode pensar enquanto sociedade, né? Sociedade que manipula essas relações humanas. E aí você vai ver a questão do espaço, o deslocamento,
de quem manipula os corpos para a posição que quer, para o que acha que tem que ser uma relação. O trabalho do peso, não só na queda da atriz dançarina, mas também o peso que é colocado nos movimentos do companheiro dela, dela mesma e de quem está manipulando os dois corpos. O tempo, que é justamente a demarcação de tempo simples, binário, ternário, quaternário, né? O simples é uma marcação só, o binário é duas, o ternário é três e o quaternário é quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. E o quarto pode ser também um contratempo. Mas o ritmo acelerado e desacelerado, porque o início da cena é um ritmo lento, a aceleração é baixa, e à medida que vai passando, eles começam a acelerar os seus movimentos, ao ponto que essa pessoa que manipula, né, que controla os corpos, já controlou tanto, já manipulou tanto, que ela não precisa mais existir, que ela pode se direcionar para outras pessoas, que aqueles corpos vão repetir sempre o que ela quer. Certo? Eu vou mostrar um pouquinho do, do trecho que eu lancei hoje no feed. Eu não vou poder mostrar tudo na íntegra, todos os vídeos, por causa do tempo, tá? Faltam 12 minutos para encerrar a live. Mas aí nós temos Jadson Rocha, Cláudio Farias, Carolina Natureza, Tomás, eu esqueci o sobrenome Tomás. Mas além deles, nós tivemos, aí é o workshop Testando Pina, tivemos a presença de Alfredo Brabeck e de Juliele Ramos. Essa é Carolina Natureza, agora em seu experimento individual, Tomás. Como eu disse, é um trechinho pequeno que não dá pra ver a repetição deles. Mas eles repetiam. Jadson Rocha. Nesse dia, nessa aula, o último foi Cláudio Farias. Quem quiser assistir esses vídeos, no meu canal do YouTube pessoal, Ricardo Montalvão, no início, né, foi um dos primeiros vídeos que eu publiquei. Eles partiam de 5 ações humanas, geralmente era correr, girar, cair, levantar e andar, se eu não me engano. São 5 ações comuns que nós fazemos cotidianamente todos os dias, né, ações diárias. E aí eles, a partir da repetição, eles transformavam essas ações em cenas, em sequências dançadas, né? Ou como a gente fala na dança, frases de movimento, tá? Eu vou mostrar um trechinho de quase 2 minutos do experimento cênico sendo apresentado para a comunidade acadêmica do campus de Laranjeiras da Universidade Federal do Sergipe. É um trecho em que eu mostro partes pequenas do conjunto todo se apresentando. A música é de Philip Glass. É How Now o nome da música. Essa gravação também tem no meu canal pessoal do YouTube, o Ricardo Montalvão.
Bom, esse é o experimento cênico chamado Sonetos, resultado do workshop Testando Pina, tendo como base, tema básico, o centenário de Vinícius de Moraes. Os textos falados e interpretados foram sonetos de Vinícius de Moraes. E sim, era proposital justamente a interferência, os ruídos, para que quem assistisse ouvisse, mas não tivesse certeza do que estava ouvindo. Porque, por exemplo, esse processo, nesses últimos 7 minutos de live, esse processo iniciava-se 10 minutos, de 10 a 15 minutos. Já teve uma apresentação, fizemos 5 apresentações. Uma delas, eles entraram em cena 15 minutos antes do público entrar. Eles começavam essa repetição de gestos de 10 a 15 minutos antes do público entrar na sala. O público entrava, levava uns 3, 5 minutos para começar cada um o seu texto, né? Repetindo. Por exemplo, o Brabec, esse que corre de camisa branca aberta, o ensaio dele era correr do campus de Laranjeiras até a rodoviária. Quem conhece Laranjeiras sabe que é um percurso grande. Ele tinha que correr e voltar durante 15 minutos interpretando o texto dele. Era um ensaio de Brabec. Então, Carolina Natureza eu acabei dando um pouco mais de tempo para vocês visualizarem, porque ela traz essa repetição, essa aceleração do ritmo, que nem a cena que a gente tem como base, que foi a que eu mostrei para vocês, em que ela começa a movimentação dela e o texto lento, e ela vai acelerando aos poucos. Os demais já começam na aceleração mais alta. Ela optou pela construção da personagem dela de dar esse crescimento, certo? Eu vou só mostrar o último slide, eu não vou poder mostrar o último vídeo por causa do tempo. Os dançarinos em cena não dançavam, correm, gritam e riem, contam piadas. Alguém derrama água e joga terra no chão do palco. Talvez até cresça grama ali. Piruetas velozes e pernas esticadas para o alto são coisas inexistentes numa encenação dessas. Mas seres humanos, pessoas vivas com medos, amor, tristeza e fúria. O que me interessa não é como as pessoas se movem, mas sim o que move, o motivo pelo qual essas pessoas se movem, resumia Pina Bausch. O propósito do seu trabalho. A artista que se veste permanentemente de preto e calça número 41 é considerada uma das coreógrafas mais importantes do século XX. Eu não sei a autoria desse trecho. Eu gostei desse parágrafo porque fala muito, traduz muito de quem era Pina Bausch e do propósito do trabalho dela. Que qualquer pessoa dança, ao mesmo tempo que não dança, estão fazendo ações diárias, ações que todo mundo faz, coisas que as pessoas fazem que nem percebem que estão fazendo, que o conceito da repetição do gesto traz à sua consciência o que você faz e que você nem percebe que está fazendo. Ao mesmo tempo que é muito profundo, você consegue se distanciar para refletir, para pensar sobre o que está acontecendo. Na cena que eu mostrei do casal se abraçando e de um terceiro corpo manipulando esse corpo. Uma característica também de Pina Bausch, ela usava figurinos sociais, roupas comuns. Ela não construía um figurino específico para suas obras. E a outra é a maquiagem que seus atores, dançarinos e atrizes usavam, também era maquiagem social, não era maquiagem artística. Era maquiagem comum que a gente vê no dia a dia, na vida comum. Bom, vou mostrar o último videozinho, que é uma coreografia que eu fiz sobre Martha Graham, mas que eu trago essa influência de Pina Bausch. É um trecho de 1 minuto, não dá tempo de mostrar. O nome da coreografia se chama Graham, um corpo significante, que eu fiz em homenagem aos 111 anos do nascimento de Martha Graham, ou Martha Graham, como você queira chamar.
Bom, esse vídeo também, a apresentação completa, tá no meu canal pessoal, Ricardo Montalvão, no YouTube. Bom, gente, é isso. Por mais que eu traga as informações do pensamento de Graham, a repetição dos gestos que eu faço nessa coreografia vem de como Pina Bausch reverbera e vive em mim até hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer de coração a presença de todo mundo que esteve do início ao fim, também de quem passou, mas que veio ver. Muito obrigado pela presença, certo? Foi muito bom falar de Pina Bausch. Um acontecimento na arte que mexe muito comigo. Espero que tenha dado para vocês entenderem. Quaisquer dúvidas, é só perguntar pelo Instagram. Sigam a Arte com Montalvão no Instagram, no Facebook e no YouTube, certo? Muito obrigado pela presença de todo mundo. Aquela velha história que eu falo, mas que é importante: fique em casa e, se sair, use máscara o tempo todo. E leve 30 máscaras de reserva para trocar no decorrer do tempo que você fique fora de casa, tá certo? Muito obrigado, beijo no coração de todo mundo e vejo vocês próxima terça, dia 15, às 8 horas da noite, na terceira edição do Arte com Montalvão convidando Dione Barros para falar sobre música brasileira do século XXI, ou seja, dos anos 2000 aos anos 2020, tá bom? Obrigado, um cheiro, um queijo e até dia 15. E daqui a pouco essa live tá no nosso canal no YouTube. Até mais. Tchau, obrigado.